Era meu aniversário de 38 anos, e a casa dos meus pais em Memphis estava cheia daquela energia familiar que só uma reunião de gente que se conhece há décadas pode ter. O quintal vibrava com risadas, o cheiro de churrasco no ar e no centro da mesa, um bolo de chocolate com cobertura branca e meu nome escrito em letras elegantes. Minha irmã tinha se encarregado da sobremesa, orgulhosa, como se aquela fosse a maior prova de carinho que poderia me dar. Todos aplaudiam, ansiosos pela primeira fatia, quando meu filho de 11 anos apertou minha mão com uma força que não combinava com seus dedos pequenos. Ele me puxou para perto, o rosto tão pálido que cheguei a pensar que ia desmaiar. Não coma o bolo, mamãe sussurrou, a voz trêmula como folha ao vento. Parei no ato. Seus olhos saltavam entre mim e a mesa, cheios de um medo que não fazia sentido. Minha irmã, sorridente, insistia para que eu cortasse a primeira fatia. Mas eu conhecia meu filho, ele não inventava histórias. Algo estava errado. Assenti fingindo brincadeira, mas não toquei no bolo. Meu marido, sempre atento, também se segurou. Meia hora depois, uma batida seca na porta interrompeu a festa. 2 policiais estavam lá sérios, como se trouxessem notícias que mudariam tudo. O que meu filho tinha ouvido? E o que diabos tinha naquele bolo? A sala de jantar da minha mãe estava lotada, o ar pesado com o barulho das conversas e o cheiro de carne assada que saía do quintal. Era o meu aniversário, e todos que importavam estavam ali, meu marido, meu filho, minha irmã, meus pais e até uma amiga do trabalho. A mesa transbordava com os pratos típicos da minha mãe, costelas suculentas, salada de repolho e pão de milho dourado, aqueles que só ela sabia fazer direito. Minha irmã tinha insistido em preparar o bolo sozinha, como se fosse um presente especial. Sorri, mas um nó se formou no meu estômago. Ela sempre foi assim, competitiva desde pequenas, e minha mãe nunca fez nada para frear isso. Crescer em Memphis não foi fácil sendo a caçula, sempre um passo atrás da irmã perfeita. Ela era a preferida, ganhou a primeira bicicleta, os elogios mais efusivos, sempre conseguia o que queria. Aos 10 anos, ganhei um concurso de soletração, minha primeira grande vitória. Minha mãe mal bateu palmas. Mas quando minha irmã ficou em segundo lugar numa apresentação de dança, festa garantida, trazia notas máximas para casa e o que minha mãe dizia? Sua irmã se esforçou tanto este ano. Esforçou. Aquela palavra doía mais que um tapa. No ensino médio parei de tentar impressioná-la. Segui meu caminho, construí uma carreira em imóveis, formei uma família. Mas as comparações nunca acabaram. Agora trabalhávamos na mesma imobiliária. Eu era a corretora número 1, e ela, bem, era boa, mas não brilhava como eu. E dava para sentir o ressentimento cada vez que fechava um negócio. No mês passado, ambas estávamos na disputa por um contrato milionário com um incorporador, uma oportunidade que mudaria tudo. Só uma de nós poderia liderar a apresentação, e eu tinha me preparado por semanas. Ela, porém, estava estranhamente quieta. Demais. Na festa, minha irmã sorria sem parar, servindo drinks, brindando, enquanto minha mãe a olhava com aquele orgulho de sempre. Como ela é atenciosa, disse minha mãe, apertando o braço dela. Assenti, mas meus dentes rangiam. Atenciosa não era a palavra que me vinha à mente. Meu marido tentava aliviar o clima, falando do último jogo dos Titãs com meu pai. Meu filho, mais quieto que o normal, não largava o celular e ficava grudado em mim. Minha amiga, que conhecia bem a dinâmica da minha família, observava tudo com um olhar cauteloso. Tentei ignorar a sensação de que algo não estava certo, mas cada risada da minha irmã soava falsa, como se escondesse alguma coisa. Já tinha ouvido aquela risada antes, quando ela pegou meu vestido de formatura e estragou, quando se apropriou do meu projeto de ciências na escola e minha mãe ainda a defendeu, dizendo que eu deveria ser mais compreensiva. Não era mais aquela criança. Havia lutado pelo meu lugar, pela minha carreira, pela minha família. Aquele contrato era minha chance de provar, de uma vez por todas, que eu era capaz, e não ia deixar ninguém atrapalhar. Mas quando vi minha irmã cortar o pão de milho, trocando um olhar rápido com minha mãe, aquela velha desconfiança voltou. Elas sempre foram uma equipe, e eu, a eterna excluída. Minha amiga se inclinou, sussurrando, tudo bem? Forcei um sorriso, disse que sim, mas não estava. Algo estava fora do lugar, e eu não conseguia identificar. Foi quando a mão do meu filho roçou a minha, e me lembrei do aviso dele. Não tinha dito mais nada, mas seu silêncio gritava. Puxei-o para um canto do corredor, o coração disparado. Ele tinha me arrastado para longe da mesa, onde todos ainda riam e comiam. Seus olhos estavam arregalados, a voz baixa, urgente. Mãe, eu ouvi uma coisa, disse Miles, apertando o celular. Precisa escutar. Tremendo, ele apertou o play. A gravação era baixa, mas dá para ouvir direitinho.
A voz afiada da minha irmã, em tom de conspiração, falando com minha mãe na cozinha antes da festa. Esse melatonin vai deixá-los dormindo até o meio-dia. A Lori não vai chegar na reunião, e eu fecho o contrato. A voz da minha mãe respondia, calma como sempre. Só o suficiente para eles descansarem, querida. Já teve a vez dela. Meu estômago revirou. Estavam falando do bolo. Do bolo que minha irmã tinha feito, com tanto carinho. Peguei o celular do meu filho, reproduzi o áudio mais uma vez, cada palavra cravando-se em mim como uma faca. Melatonin. O contrato com o incorporador. Era minha grande chance, a promoção que mudaria tudo. Tinha passado noites em claro preparando slides, ajustando cada detalhe. Minha irmã sabia disso. Ela também estava na disputa, mas eu era a favorita. E minha mãe estava do lado dela, me sabotando. Devolvi o celular a Miles, as mãos trêmulas. Como você conseguiu isso? Perguntei baixinho. Ele olhou para o chão, chutando o chão com o tênis. Ouvi elas na cozinha de manhã. Me escondi atrás da despensa e gravei. Sua voz era pequena, mas firme. Meu filho de 11 anos tinha flagrado tudo. Apertei-o num abraço rápido, a cabeça mil, você foi incrível, falei, tentando manter a calma. Fica quieto por enquanto, tá? Ele assentiu, guardando o celular no bolso. Olhei de volta para a sala. Minha irmã servia ponche, conversando com meu pai como se nada estivesse acontecendo. Minha mãe distribuía pratos, sorrindo como sempre. Meu marido brincava com minha amiga, sem desconfiar de nada. Precisava agir rápido, mas não podia deixar transparecer que sabia. O bolo continuava intocado na mesa, a cobertura branca como um sorriso falso. Se comêssemos, dormiríamos até tarde, perderíamos a reunião, e minha irmã sairia vencedora. Voltei para a mesa, as pernas pesadas, mas o rosto impassível. Meu marido já pegava a faca para cortar a primeira fatia. Belry, espera, falei, mais brusca que pretendia. Ele parou, confuso. Segurei seu braço, puxando-o em direção à cozinha com a desculpa de buscar mais guardanapos. Não coma o bolo, sussurrei baixa. Tem alguma coisa errada. Seus olhos se estreitaram, mas ele confiou em mim sem questionar na hora. Derramei seu prato de propósito ao voltar, fingindo um tropeço. Ops, disse alto, pegando um pano para limpar. Minha irmã olhou por um segundo, o sorriso congelando por uma fração. Ainda não desconfiava, mas desconfiaria em breve. Miles ficou perto, os olhos saltando entre mim e o bolo. Minha amiga me olhou, sobrancelha erguida. Sabia que algo estava acontecendo, mas não era hora de explicações. A festa continuava, mas o jogo tinha mudado. E eu não ia perder. Chater como uma faca. Sua voz infantil, mas firme, fez com que todos os olhos se voltassem para ele. O garfo ainda tremia em sua mão, e eu soube no mesmo instante que ele não aguentaria guardar aquilo por mais tempo. Não agora, pensei, mas era tarde. A vovó e a tia Lindsay colocaram remédio no bolo, soltou, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Ouvi elas falando. É para fazer a mamãe dormir. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dá para cortar com uma colher. Minha irmã deixou escapar um risinho forçado, mas seus dedos se cravaram na borda da mesa, as unhas pintadas de vermelho escuro contrastando com a palidez repentina de seus nós dos dedos. Minha mãe, porém, não se abalou. Não no início. Miles, querido. Ela começou, a voz melosa como xarope, você deve ter entendido errado. Sua mãe está cansada, é só isso. A gente só quer que ela descanse. Belry se virou para mim, a testa franzida. Ele não precisava de mais palavras, bastou um olhar. Você sabia? Seu rosto perguntava. Por que não me contou? Mas não havia tempo para explicações. Não com minha irmã já se mexendo, os olhos saltando entre mim e a porta da cozinha, como se calculasse distâncias. É mentira, Lindsay cortou, a voz mais aguda do que o normal. Você está inventando, Miles. Por que faria uma coisa dessas? Porque é verdade, que respondi sem me levantar, sem gritar. Minha voz estava calma, quase suave, mas cada palavra era uma pedra atirada em um lago parado. E você sabe disso. A pergunta é, por quê? Minha mãe finalmente perdeu a compostura. Seu sorriso se desfez como açúcar na chuva, e por um segundo, viu que realmente estava por trás daqueles anos de sorrisos falsos e conselhos envenenados. Não era proteção, era posse. Não era amor, era controle. Lori, ela sibilou baixinho, só para mim. Você sempre exagera tudo. Não dessa vez, retruquei, me levantando devagar. Dessa vez eu tenho provas. E foi aí que tudo desmoronou. Lindsay empurrou a cadeira com tanta força que ela caiu no chão, o barulho ecoando como um tiro. Seus olhos, antes calculistas, agora ardiam em pânico. Você não entende. Ela gritou, a voz quebrando. Era só para você perder a reunião.
Só isso. Não ia machucar ninguém. Só isso? Repeti, incrédula. Você estava disposta a me drogar, a deixar meu filho sozinho com essa mentira, tudo por um contrato? Beori se levantou, o corpo tenso como uma mola. O que está acontecendo aqui? Sua voz era baixa, perigosa. Ele não precisava entender tudo, bastava saber que tinham mexido comigo. E com nosso filho. Minha mãe tentou intervir, estendendo as mãos como se pudesse acalmar a tempestade que ela mesma tinha criado. Beori, por favor, é só um mal-entendido. Calha a boca, ele rosnou, e pela primeira vez em anos vi minha mãe recuar. Ela não estava acostumada a ser desafiada, ainda mais por alguém de fora da família. Robin se aproximou, discreta, mas com um olhar que dizia eu te avisei. Ela não precisava falar, seu silêncio era apoio suficiente. Você tem duas escolhas, falei para Lindsay, ignorando o tremor nas minhas mãos. Ou você assume o que fez agora na frente de todo mundo, ou eu chamo a polícia e deixo eles descobrirem sozinhos o que tinha naquele bolo. Seus lábios tremeram. Ela olhou para minha mãe, buscando salvação, mas minha mãe só balançou a cabeça, os olhos frios. Você estragou tudo, dizia aquele gesto. Lindsay estava sozinha, e pela primeira vez na vida, ela sabia o que era isso. O murmúrio na sala morreu no instante em que as palavras de Miles cortaram o ar como uma lâmina. Vocês não deveriam comer o bolo. Não é seguro. O garfo de Beori pairou no ar, sua testa enrugando-se em confusa desconfiança. Robin, minha amiga de anos, baixou seu copo com um estalo seco, os olhos cravados nos meus como se procurassem uma resposta que eu ainda não tinha coragem de dar. Meu pai, sempre alheio aos conflitos que fervilhavam sob a superfície, apenas lançou um olhar perdido na nossa direção, calado. Mas Lindsay se virou tão rápido que sua saia rodou ao redor das pernas. O rubor subiu por seu pescoço, manchando suas bochechas de um vermelho febril. O que isso quer dizer? Sua voz estalou como um chicote, mais afiada do que pretendia. O desespero transparecia em cada sílaba. Minha mãe agiu antes que eu pudesse respirar. Sua mão disparou, agarrando o braço de Lindsay com força suficiente para deixar marcas. Miles, querido, não seja bobo. Seu sorriso era uma faca embainhada, os lábios esticados em uma careta que não enganava ninguém. É só um bolo. Sua irmã fez com todo carinho. Mas Miles não recuou. Não desta vez. Sua voz, firme demais para um garoto de 11 anos, ecoou pela sala como um veredicto. Não estou sendo bobo. Tem algo errado com ele. Seus olhos encontraram os meus, e ali, no fundo daquele olhar determinado, vi meu próprio reflexo, a mesma teimosia que me fizera gravar aquela conversa, a mesma certeza que me mantinha de pé enquanto o mundo ao redor ameaçava desabar. Apertei sua mão debaixo da mesa, um aperto rápido, urgente. Chega. Você já fez o suficiente. Mas era tarde. Suas palavras haviam rasgado o véu da fachada perfeita, e agora todos na mesa trocavam olhares carregados. Beori inclinou-se para mim, o hálito quente contra minha orelha. O que está acontecendo? Balancei a cabeça, quase imperceptível. Não. Não aqui. Não assim. Lindsay me fulminava com os olhos, os dedos crispados em garras sobre a toalha de mesa. Minha mãe tagarelava, tentando costurar de volta os pedaços do seu mundo desmoronando, distribuindo guardanapos como se fossem curativos para uma hemorragia. Vamos, gente, não estraguem a festa. Sua voz era doce demais, falsa demais. Todos sabíamos. Não podia esperar mais. Com movimentos calculados, deslizei o celular do bolso mantendo-o baixo, quase colado à coxa. Os dedos, apesar do tremor, descaram os números com precisão cirúrgica. Alô? Estou em uma festa de família em Memphis e tenho motivos para acreditar que alguém alterou a comida. Minha voz era um sussurro de aço, cada palavra clara, cortante. Dei o endereço, desliguei antes que alguém notasse. Quando levantei os olhos, estava mastigando um pedaço de pão de milho, como se nada tivesse acontecido. Lindsay havia voltado à mesa de doces, os movimentos rígidos, mecânicos, como se cada passo fosse uma confissão silenciosa. Minha mãe pairava ao seu lado, murmurando algo que não conseguia ouvir, mas não precisava. O medo delas era um cheiro ácido no ar, inconfundível. Do outro lado da sala, Robin cruzou meu olhar. Uma pergunta muda: você está bem? Assenti, quase imperceptível, grata por ela estar ali, por sua presença ser um farol na tempestade que eu mesma havia desencadeado. Beori ainda me observava, a mandíbula tensa, mas confiou em meu silêncio. O resto da família, alheio à bomba-relógio que tic-taqueava entre nós, retomava as conversas, os garfos batendo nos pratos como uma trilha sonora irônica para o caos que se aproximava. Mantenha os olhos nela. Espere pelo erro. Lindsay não errou. Não desta vez.
Ela era boa demais nisso, a irmã perfeita, a filha impecável, a máscara sorridente que escondia as mãos sujas. Mas eu já não era a menina que se deixava pisar. Havia construído uma carreira, uma família, uma vida com minhas próprias mãos, e não permitiria que elas a destruíssem. Um golpe seco na porta da frente cortou o zumbido das vozes como uma lâmina. Meu pulso disparou, mas meu rosto permaneceu impassível. Continuei a cutucar o prato, como se aquele som não fosse o prelúdio de um terremoto. Os primos ainda riam, meu pai contava outra história de futebol, surdo para a mudança no ar. Minha irmã congelou, a mão pairando sobre um monte de guardanapos. Os olhos de minha mãe, antes tão seguros, agora saltavam para a entrada, dilatados. Levantei-me, passando as palmas nas calças jeans. Eu atendo. Minha voz era veludo sobre aço. 2 policiais estavam no alpendre, as insígnias reluzindo sob a luz amarela. Boa noite, senhora. O mais alto falava com uma calma profissional, mas seus olhos varriam o ambiente atrás de mim, avaliando. Recebemos uma denúncia sobre possível adulteração de comida neste endereço. Podemos entrar? Assenti, afastando-me para deixá-los passar. Meu coração batia tão forte que temi que todos ouvissem, mas meu rosto era uma máscara de neutralidade. O silêncio que se seguiu quando eles adentraram a sala foi quase físico. As botas dos policiais ecoavam no assoalho de madeira, cada passo um martelo batendo no caixão da mentira que minha família havia construído. Belry me olhou, a testa franzida, mas um leve movimento de cabeça meu bastou para fazê-lo recuar. Robin, encostada na parede, observava tudo com braços cruzados, o olhar afiado como uma lâmina. Os primos sussurravam, os olhos saltando entre os uniformes, e Lindsay, cuja pele havia perdido toda a cor. Precisamos fazer algumas perguntas. O segundo policial abriu seu bloco de notas, a caneta pairando sobre o papel. Quem fez o bolo? O ar pareceu ser sugado da sala. Lindsay engoliu em seco, os dedos torcendo-se como cordas. Eu fiz. Sua voz saía aguda, um tom acima do natural. É só um bolo de chocolate. Nada demais. O sorriso que tentou forçar foi um espasmo doloroso, os lábios trêmulos traindo o ar. Minha mãe avançou, as mãos entrelaçadas com força suficiente para esmagar ossos. Oficiais, isto é uma festa de família. Sua voz era mel derramado sobre veneno. Não há necessidade para isso. Minha filha fez aquele bolo com todo o carinho do mundo. Antes que eu pudesse intervir, Miles se levantou, a cadeira rangendo contra o chão. Fui eu que liguei. Sua voz tremia, mas não de medo, de uma raiva justa, de uma coragem que eu mesma não tinha aos 11 anos. Olhou direto para os policiais, sem pestanejar. Ouvi minha tia falando em colocar algo no bolo para fazer minha mãe dormir. Liguei porque fiquei com medo. O mundo parou. Lindsay recuou, tropeçando na mesa, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Minha mãe levou a mão ao peito, o rubor subindo pelo pescoço em ondas de pânico. Miles, do que você está falando? Sua voz agora era uma faca desembainhada, sem vestígios da doçura anterior. O policial mais alto ergueu a mão, calma, mas intransigente. Filho, você pode nos explicar por que ligou? Miles olhou para mim, buscando permissão. Assenti, um movimento quase imperceptível. Vá em frente. Você já veio longe demais. Minha tia-avó estava falando em colocar remédio para dormir no bolo da minha mãe. Ele não mencionou a gravação. Inteligente. Guardou sua última carta na manga, assim como eu o havia ensinado. Fiquei com medo que pudesse machucá-la. Os policiais trocaram um olhar. Então, o segundo oficial avançou em direção à mesa de doces, os movimentos precisos. Precisaremos levar este bolo para análise, senhora. Análise de quê? A voz de Lindsay quebrou, uma risada histérica escapando de seus lábios. É só um bolo. Minha mãe interveio, as palavras jorrando como água de uma represa rompida. Isto é absurdo. Meu neto está confuso. Não há nada de errado com aquele bolo. Suas mãos tremiam agora, os dedos brincando com o colar como se fosse um talismã contra a verdade. Os policiais não se moveram. O laboratório decidirá isso. O mais alto já embalava o bolo em um saco de provas, os movimentos metódicos implacáveis. Lindsay olhou para minha mãe, o rosto uma máscara de desespero. Suas lágrimas eram reais, não de arrependimento, mas de medo. Elas sabiam. Ambas sabiam exatamente o que havia naquele bolo, e agora, pela primeira vez, estavam encurraladas. Mantenha a compostura. Espere. Belry inclinou-se para mim, o sussurro urgente. Você sabia que ele tinha ligado? Balancei a cabeça, os olhos ainda fixos em Lindsay e em minha mãe, nas mãos que se retorciam, nos olhos que saltavam para a saída como animais acossados. Robin me observava, a expressão dizendo tudo. Você conseguiu.
Os primos cochichavam, os olhares ping-pongueando entre os policiais e a cena que se desenrolava. Meu pai permanecia imóvel, o garfo ainda suspenso no ar, como se o tempo tivesse parado só para ele. Os oficiais fizeram mais perguntas. Quando o bolo foi feito? Quem teve acesso a ele? Quais ingredientes foram usados? Lindsay gaguejou nas respostas, repetindo farinha, açúcar, cacau como um mantra desesperado. Minha mãe interrompia a cada frase, insistindo que tudo não passava de um mal-entendido, a voz subindo de tom a cada palavra. Quando Lindsay tentou escorregar em direção à cozinha, o segundo policial bloqueou seu caminho com um movimento suave, mas intransponível. Senhora, por favor, permaneça aqui. Seu rosto desmoronou. Os olhos, úmidos, buscaram os de minha mãe como um náufrago buscando a costa. Mas minha mãe também estava se afogando, as mãos torcendo o colar até que pensei que a corrente fosse arrebentar. Eu podia cheirar o pânico delas. E isso era tudo o que precisava para saber. Elas sabiam. Mantenha as mãos firmes. A verdade está prestes a explodir. O ar na sala era tão denso que parecia sugar o oxigênio dos pulmões. Cada respiração doía. Minha irmã, antes tão altiva, agora se arrastava como uma sombra, os ombros curvados sob o peso de sua própria traição. Minha mãe, sempre a mediadora, a que tecia desculpas como fios de seda, estava paralisada, pela primeira vez na vida, sem palavras que pudessem consertar o estrago. Suas mãos, que antes seguiam o ritmo nervoso da toalha, agora pendiam inertes ao lado do corpo, como se tivessem esquecido sua própria função. Saiam. Minha voz não tremia. Não havia espaço para hesitação. Cada sílaba era uma faca afiada, cortando o último fio de ilusão que ainda nos unia. Lindsay ergueu o rosto, os olhos inchados, a máscara de confiança desfeita. Lori, pelo amor de Deus, sua voz quebrou, mas eu não deixei que terminasse. Pelo amor de Deus. Repeti, amarga. Você invocou Deus quando colocou algo na minha comida para me derrubar? Quando planejou, a sangue frio, sabotar meu futuro? Meus dedos formigavam, ansiando por fechar-se em punhos, mas eu os mantive abertos, as unhas cravadas nas palmas. Você não tem direito a desculpas. Não aqui. Não agora. Minha mãe tentou intervir, os lábios trêmulos. Lori, ela é sua irmã. Nós somos sua família. Família não faz isso. A frase saía como um golpe. Família não droga a filha para beneficiar a outra. Família não fica de braços cruzados enquanto uma filha destrói a outra. Virei-me para ela, os olhos ardendo. Você escolheu, mãe. E sua escolha foi clara. Ela recuou como se eu a tivesse empurrado. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Era o som de algo se partindo para sempre. Lindsay finalmente pareceu entender que não havia volta. Com um suspiro trêmulo pegou a bolsa do sofá, os movimentos lentos como se carregasse pedras. Minha mãe a seguiu, os passos arrastados, a cabeça baixa. Quando a porta se fechou atrás delas, o som ecoou pela casa como um tiro. Meu pai continuou sentado, imóvel. Seus olhos, antes tão cheios de orgulho por suas filhas, agora pareciam vazios. Eu não sabia de nada, murmurou, mais para si mesmo do que para nós. Não era uma defesa. Era uma confissão de derrota. Belry me puxou contra si, seu peito um porto seguro em meio ao naufrágio. Você foi incrível, sussurrou, os dedos acariciando meu braço em círculos tranquilizadores. Mas suas palavras não aliviavam a dor. Nada aliviaria. Miles, meu pequeno guerreiro, apertou minha mão com uma força que não combinava com seus 11 anos. Elas vão se arrepender, disse, a voz firme, os olhos brilhando com uma raiva que eu não queria que ele sentisse, mas que entendia demais. Assenti, engolindo o nó na garganta. Robin se aproximou, cruzando os braços. Se precisar de mim para depor, estou aqui, declarou sem rodeios. Seu apoio era um farol na tempestade, mas não conseguia afastar a escuridão que se instalava dentro de mim. Foi então que o celular vibrou no meu bolso. O nome na tela fez meu estômago revirar. Delegacia. Atendi, o coração batendo tão forte que quase abafava a voz do outro lado da linha. Senhora Whitmore? A voz era formal, mas havia algo nela, uma tensão que não promovia nada bom. Os resultados preliminares do laboratório chegaram. Precisamos que a senhora venha até aqui. Uma pausa. E traga seu filho. Ele foi muito corajoso ao nos ligar. O corredor parecia se estender como um túnel sem fim enquanto me afastava dos outros, pressionando o telefone contra a orelha. Senhora Foster, aqui é o oficial Daniels, disse uma voz calma, mas com um peso que gelou minhas veias. Analisamos o bolo. Encontramos melatonina, uma dose alta, suficiente para deixar alguém inconsciente por horas. Precisaremos conversar com a senhora e sua irmã para dar seguimento.
Fechei os olhos, sentindo o golpe da confirmação como uma maré que me arrastava para baixo. Obrigada, oficial, murmurei, a voz tão baixa que mal me reconheci. Entrarei em contato. Desliguei, e o mundo ao redor desabou em silêncio. Eles tinham tentado destruir minha vida, minha carreira, e quase conseguiram. Voltei para a sala de jantar, onde Robin juntava os pratos, fingindo normalidade para os primos. A polícia ligou, anunciei, a voz cortando o ar como uma lâmina. Encontraram melatonina no bolo. Exatamente como Lindsay disse. Os primos arfaram, os sussurros explodindo como faíscas. Meu pai enterrou o rosto nas mãos. Robin largou os pratos, seus olhos encontrando os meus firmes, inquebrantáveis. Eu sabia que tinha algo errado, ela disse, a voz um escudo. Estou aqui, Lori. Para o que precisar. Assenti grata pela lealdade dela, por nunca ter duvidado de mim nem por um segundo. Virei-me para Belry e Miles, a determinação endurecendo meus traços. Acabou, declarei. Não vou deixá-los chegar perto de nós de novo. Belry apertou a mandíbula, entendendo sem palavras. Miles levantou os olhos, os dele procurando os meus, cheios de uma inocência que me partiu. A senhora quer dizer a vovó e a tia Lindsay? Perguntou, a voz pequena demais para aquele peso. Ajoelhei-me na frente dele, segurei seu rosto entre as mãos. Sim, meu amor. Elas cruzaram um limite. Minha voz falhou, mas cada sílaba era verdade. Vamos nos afastar, talvez para sempre. Havia passado anos tentando costurar uma família que já estava rasgada, mas não carregaria mais aquele fardo sozinha. Saímos em silêncio, os primos se despedindo com olhares constrangidos. Meu pai permaneceu na poltrona mudo, os olhos perdidos em algum lugar entre o passado e o arrependimento. Não tinha forças para enfrentá-lo. Não então. Robin nos ajudou a levar as coisas até o carro, sua presença um bálsamo quieto. Quando arrancamos, as luzes da casa dos meus pais se apagando no retrovisor, senti algo estranho, alívio misturado a luto. Havia protegido os meus, mas também enterrado uma parte de mim, a esperança de que as coisas pudessem ser diferentes. 3 meses depois daquele aniversário queimado na memória, eu estava em minha mesa no escritório, a linha do horizonte de Memphis se estendendo além da janela. Pilhas de papéis não eram mais um fardo, mas uma prova. Ajustei o blazer, respirei fundo e assinei a última página do contrato com o incorporador. A caneta pesava em minha mão não pela dúvida, mas pelo peso do que havia superado. Do outro lado da mesa, o Sr. Hargrove me observava, um sorriso raro iluminando seu rosto severo. Lori, isto é enorme, disse, apertando minha mão com firmeza. O conselho está impressionado. Você será promovida a gerente sênior semana que vem. Assenti, uma calma resoluta preenchendo meu peito. Obrigada, respondi a voz firme, embora por dentro eu voasse. Belry esteve ao meu lado em cada noite tardia de preparação, trazendo café para meu home office, ouvindo meus discursos de venda, sussurrando você é capaz, quando a insegurança rastejava. Miles, meu pequeno torcedor, havia colado um desenho de um troféu na minha tela do laptop, com vai e mamãe, rabiscado em canetão. Seu apoio me sustentou nos dias em que a traição ainda ardia como uma ferida aberta. Não havia falado com Lindsay ou com minha mãe desde aquela noite. E não estava pronta. O contrato, a promoção, não eram apenas vitórias. Eram a prova de que não precisava do aval delas para brilhar. Os rumores sobre o que Lindsay havia feito se espalharam como fogo no meio imobiliário. Sarah, uma colega, me puxou de lado em um evento de networking na semana passada. As pessoas estão falando, sussurrou. O nome da Lindsay não está sendo bem visto. Clientela cancelando reuniões, a firma dela afastando dos grandes projetos. Assenti sem surpresa. O plano dela para me sabotar havia se voltado contra si mesma. Sua reputação desmoronava não por minha mão, mas porque a verdade, cedo ou tarde, sempre vaza. Não senti triunfo. Apenas uma dor surda pelo que poderia ter sido, uma irmã que escolhesse o apoio em vez da inveja. Meu telefone vibrou arrancando-me dos pensamentos. Outra mensagem da minha mãe. Lori, podemos conversar? Sinto sua falta. Fitei a tela, o polegar pairando sobre o botão de resposta. Ela tentava há semanas ligações, mensagens, até uma carta manuscrita enfiada debaixo da minha porta. Cada tentativa erodia minha resistência, mas eu me mantinha firme. Não, murmurei, virando o celular com a tela para baixo. Ela sabia da melatonina, achou que era inofensivo, e ficou em silêncio enquanto Lindsay tentava arruinar minha carreira. Isso não era algo que eu pudesse perdoar. Não ainda. Talvez nunca. Havia construído um muro para proteger Belry, Miles e a mim, e não estava disposta a derrubá-lo. Belry me ligou naquela tarde, a voz quente como um abraço. Orgulhoso de você, Lori.
Jantar hoje para comemorar. Sorri, a tensão nos ombros se dissolvendo. Sem dúvida. E o Miles escolhe o lugar. Ouvi o riso dele ao fundo, sugerindo pizza. Era um momento pequeno, mas me ancorou. Minha família, a que importava, estava inteira. Forte. Robin também havia mandado mensagem mais cedo, oferecendo-se para nos encontrar com seus famosos brownies. Sem melatonina, prometo, brincou, e pela primeira vez em dias ri de verdade. Meu pai havia ligado uma vez desde a festa, a voz carregada de culpa. Eu deveria ter interferido, dissera, e eu ouvi em silêncio, sem saber o que responder. Ele não fazia parte do plano, mas seu silêncio naquela noite doera como uma faca. Disse a ele que precisava de tempo. E ele não insistiu. Sentia a falta dele, mas a confiança estava desgastada, e não sabia como consertá-la. Por enquanto, meu foco era seguir em frente e não olhar para trás. No escritório, entrei na sala de descanso, onde colegas me parabenizavam pela promoção. Seus sorrisos eram genuínos, as palavras gentis, mas a memória do rosto de Lindsay naquela noite, contorcido de culpa, ainda me assombrava. Não a odiava, mas não a deixaria entrar de novo. O mundo imobiliário era pequeno, e os sussurros sobre ela cresciam. Um cliente cancelara uma reunião com Lindsay no mês passado citando questões de confiança. Não perguntei detalhes. Não era problema meu. Meu trabalho era continuar subindo, mostrar a Miles que trabalho duro e integridade sempre vencem. Naquela noite na pizzaria, Miles sorria do outro lado da mesa, molho no queixo. Belry levantou seu copo de refrigerante, os olhos brilhando. A Lori, a mulher mais forte que conheço, disse. Ri batendo meu copo no dele. O momento parecia certo, como o início de algo novo. Mas enquanto comíamos, meu telefone iluminou-se novamente. Outra mensagem da minha mãe, por favor, Lori, só uma conversa. Virei o celular, o coração apertado. Queria acreditar que ela poderia mudar, mas suas ações haviam gritado mais alto que suas palavras. Olhei para Miles rindo com Belry, e soube que havia tomado a decisão certa. Minha família estava ali, e eu seguiria em frente, um passo de cada vez. 6 meses depois daquele aniversário caótico, nossa sala estava banhada pela luz dourada do entardecer. Miles sentava-se de pernas cruzadas no sofá, o tablet no colo, enquanto Belry folheava um relatório no canto da sala. Eu me encostei na porta, observando-os a meu mundo, meu refúgio. A casa cheirava a jantar quase pronto, e pela primeira vez em muito tempo, respirei sem peso. Não havia mais espaço para dúvidas. Havia escolhido a paz. E pela primeira vez ela me escolhera de volta. Miles estava estirado no sofá, seu projeto de ciências espalhado pela mesa de centro, planetas de papelão, fios emaranhados e uma colagem de estrelas que brilhavam sob a luz amarela da luminária. Eu me ajoelhei ao seu lado, ajudando a colar os anéis de Saturno com cuidado, enquanto metade dos meus pensamentos ainda dançava em torno do último ano. As mentiras que doíram como facas, as escolhas que me custaram noites de sono, a paz que finalmente havia conquistado. Meu celular permanecia mudo no balcão da cozinha, livre das notificações que antes enchiam minha tela, nenhuma ligação da minha mãe, nenhuma mensagem de Lindsay. Não por acaso, mas por decisão. Eu havia traçado uma linha na areia, e ela não seria apagada pelas marés da culpa ou da saudade. Bloqueei os números. Recusei os convites para jantares de reconciliação. Deixei de comparecer aos almoços de família onde o ar sempre cheirava a hipocrisia e a risadas forçadas. Aquela porta estava fechada. Não com ódio, mas com a certeza de que algumas fraturas não podem ser consertadas apenas com palavras. Algumas quebras exigem distância para que do outro lado, algo novo possa nascer. Foi então que Miles levantou os olhos, a testa franzida em uma expressão que só as crianças conseguem ter, aquela mistura de curiosidade pura e uma seriedade que parece desproporcional ao tamanho deles. Mãe, por que a gente não vê mais a vovó? A pergunta caiu entre nós como uma pedra no lago da minha calma. Eu havia ensaiado essa conversa 1000 vezes na minha cabeça, mas nada me preparara para o aperto no peito ao ouvir aquelas palavras saindo da boca dele. Coloquei a cola no chão, as mãos firmes, mas o coração batendo descompassado. Sabia que esse momento chegaria. E queria ser honesta sem roubar a leveza da infância dele. Miles, comecei, a voz medida, como se estivéssemos falando do clima ou de um filme que ele gostaria de ver. Às vezes, pessoas que a gente ama fazem escolhas que nos machucam. A vovó e a tia Lindsay fizeram algo que quebrou a minha confiança. Respirei fundo, sentindo o peso das palavras. Eu precisei colocar um limite para nos proteger. Para proteger você. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, me estudavam com uma intensidade que quase me desarmou. Ele não questionou. Não chorou.
Apenas perguntou como se estivesse resolvendo um problema de matemática. Tipo uma linha que a gente não deixa ninguém passar? Assenti, e um sorriso pequeno, quase imperceptível, surgiu nos meus lábios. Exatamente isso. É sobre guardar o que é importante. Apontei para Barry, que acabará de entrar na sala com uma xícara de café na mão, o vapor subindo em espirais lentas. Nós, você, eu e seu pai. Nossa casa. Nossa verdade. Barry se aproximou, apoiando-se no braço do sofá como se fosse um farol em meio à tempestade que eu não sabia mais se ainda existia. Sua presença era assim, silenciosa, mas inabalável. Olhei para ele, grata por aquele homem que nunca me pediu para ser forte, mas que me lembrava todos os dias que eu já era. Você está ensinando as coisas certas, ele disse, a voz quente como o café que segurava. Seus olhos encontraram os meus, e ali, naqueles segundos, não precisamos de mais palavras. É importante, respondi, mais para mim mesma do que para eles. O Miles precisa saber que ser honesto e se defender não é só permitido. É necessário. Miles inclinou a cabeça, como fazia quando estava processando algo complexo demais para a sua idade, mas não impossível de entender. Tipo quando eu contei da verdade do bolo? Sua voz era pequena, mas firme. O ar ficou preso na minha garganta. Aquela memória ainda doía, mas não como antes. Agora, era como uma cicatriz, prova de que havíamos sobrevivido. Sim, meu amor, você foi corajoso. E foi por isso que conseguimos ficar mais fortes juntos. Me inclinei para a frente, capturando seu olhar com o meu. As pessoas podem tentar te puxar para baixo, Miles. Até mesmo a família. Minhas palavras saíram devagar, como se eu estivesse plantando sementes que ele levaria anos para ver florescer. Mas você não precisa deixar. Você pode escolher quem merece ficar perto de você. E sempre, sempre dizer a verdade, especialmente quando é difícil. Ele assentiu, os dedos brincando com o fio solto do projeto, como se estivesse absorvendo não só as palavras, mas o peso delas. Entendi, disse depois de um momento. Tipo quando eu contei para a professora que o menino colou na prova. O orgulho inundou meu peito, quente e brilhante como o sol da tarde que entrava pela janela. Exatamente assim. A honestidade te mantém forte. Os limites te mantêm seguro. O silêncio que se seguiu não foi incômodo. Era leve, como a pausa entre uma música e outra. Voltamos ao projeto, colando planetas e rindo quando Barry, distraído, passou tinta azul na manga da camisa. Mas minha mente ainda dançava em torno da escolha que havia feito. Cortar laços com minha mãe e Lindsay não foi um ato de raiva. Foi um ato de sobrevivência. Um mês antes, um envelope havia chegado pelo correio com a letra trêmula da minha mãe pedindo um café só para conversar. Eu li uma vez. Guardei na gaveta do meu criado mudo. Não por crueldade, mas porque algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas com os mesmos materiais. Lindsay não tentou contato, mas soube por um conhecido em comum que ela havia deixado o escritório onde trabalhava, incapaz de suportar os olhares e os sussurros que seguiram suas ações. Não senti vitória. Apenas uma quietude profunda, como o mar depois da tempestade. Não era sobre vingança. Era sobre paz. Robin apareceu mais tarde, trazendo uma pilha de livros para o projeto de Miles. Seus olhos passearam pela sala, parando em mim com um sorriso que carregava anos de cumplicidade. Você está criando um bom garoto, disse, observando Miles folhear as páginas com entusiasmo. Apertei os lábios, sentindo a emoção subir pela garganta. Ele está aprendendo o que família significa de verdade. Ela apertou meu ombro, seu toque firme como uma âncora. Seu pai ligou semana passada, mencionei baixinho. Sua voz estava diferente. Perguntou se o Miles poderia visitá-lo. Eu havia respondido que pensaríamos no assunto, mas a verdade era que ainda não estava pronta. O silêncio dele naquela noite, quando mais precisei que falasse, ainda ecoava dentro de mim como um espaço vazio. Enquanto Miles guardava os materiais do projeto, observei-o com um misto de ternura e admiração. Ele estava crescendo, aprendendo a navegar por um mundo que nem sempre era justo. E eu havia enfrentado a traição, traçado fronteiras, construído uma vida com as pessoas que realmente importavam. Barry capturou meu olhar, seu sorriso suave como o toque de uma brisa. A gente está bem, Lori, disse, como se lesse meus pensamentos. E eu balancei a cabeça, a voz quase um sussurro. Mais do que bem. A lição não era só para Miles. Era para mim também. A honestidade nos havia salvado. E proteger nosso pequeno mundo valerá cada escolha difícil, cada lágrima derramada, cada porta que tivemos coragem de fechar. Olhei para os planetas espalhados sobre a mesa, cada um deles um pedaço do universo que Miles estava construindo. E soube com uma certeza que não doía que continuaríamos erguendo o nosso.
Um passo de cada vez. Uma verdade de cada vez.